Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um Conselho Pastoral. E hoje nós vamos estar tratando de um assunto que eu considero muito importante. Vamos estar falando de um tema que eu acho importantíssimo nesses dias e eu sei que você vai ser abençoado. Eu quero falar um pouquinho sobre orgulho e o perigo de nós sermos encontrados com um coração orgulhoso. Eu acredito que a gente tem muito cuidado em não cair nas armadilhas do diabo. Mas eu quero chamar a sua atenção também para que você não seja encontrado com os mesmos comportamentos dele, fazendo a mesma coisa que ele. Porque não sei se você sabe, acredito que sim, foi isso que levou o diabo a cair. A Bíblia diz que ele era um querubim da guarda ungido, mas foi encontrado no seu coração orgulho, vaidade, soberba. E isso fez com que ele caísse, ele perdesse a posição que ele ocupava nos céus. E ele passa de querubim ungido a um anjo caído. E você já conhece toda a história. E o que chama a minha atenção é que um rei, ele foi muito cuidadoso em tomar algumas precauções em relação ao orgulho. E ele falou uma coisa na palavra que eu chamo a sua atenção nesse momento, para que a gente possa entender melhor e ter alguns cuidados, para que a gente não seja encontrado com um coração orgulhoso. Salmos capítulo 119, verso 11, Davi disse assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Olha que coisa maravilhosa. Davi teve o cuidado, irmãos, de lembrar a Deus, que ele estava guardando a palavra dele no coração dele para que ele não pecasse contra Deus. Porque ele entendia que o seu relacionamento com Deus não poderia ser abalado, não poderia ser rompido de maneira nenhuma. E ele sabia que só havia uma forma de que esse relacionamento permanecesse saudável. Era à medida que ele guardasse a palavra no coração e lembrasse da palavra e também praticasse ela, para que ele não caísse em ciladas que o diabo muitas vezes pode armar para a gente. E uma delas é o orgulho. O orgulho é tão perigoso porque a gente vê na Bíblia homens de Deus, reis, que perderam as suas posições, que terminaram as suas vidas em ruínas por conta de um sentimento de orgulho que eles não souberam administrar. E o orgulho chegou num estágio tão grande, foi tão danoso para a vida deles, que muitos morreram prematuramente. A gente tem um caso do rei Ezequias, está escrito lá no livro de Crônicas. Eu não sei se você conhece a história, mas a Bíblia fala do rei Ezequias, que o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E ali aconteceu todo um processo, e a Bíblia diz que ele morreu. Nos textos seguintes a Bíblia fala isso. Mas a Bíblia também fala de um rei chamado Uzias, que no seu tempo era o rei de Israel, mas ele foi fazer algo que não era da sua competência. Parecia simples, mas Deus não tinha chamado ele para fazer aquilo. E ele foi oferecer o sacrifício de incenso no templo. E alguns sacerdotes resistiram a ele e não permitiram que ele fizesse isso. Mas a Bíblia diz que quando ele entra no templo, a lepra pega na sua testa e ele termina os seus dias isolado e leproso. E vale lembrar que o leproso, naquele dia, a lepra, na verdade, era um sinal de reprovação de Deus. E foi isso que aconteceu com um rei chamado Uzias. Por isso que eu costumo dizer que é melhor pagar o preço do que o prejuízo. É melhor você examinar o seu coração, é melhor você prestar atenção de como está a sua vida com Deus. Se tem alguma coisa no teu coração que você sabe que não é aquilo que agrada a Deus, é bom você
fazer algumas avaliações no seu coração para que você não seja encontrado em orgulho, em soberba, porque isso pode trazer um dano muito sério para a sua vida. E detalhe, isso fez, repito, com que pelo menos dois reis, eu destaquei aqui, morreram de forma prematura e tiveram uma morte trágica. É por isso, irmão, que o orgulho é um mal que nós precisamos fugir. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma que ele ocupe o nosso coração. E você pode estar se perguntando como eu posso me livrar do orgulho. Um dos conselhos de Davi nós acabamos de ler na palavra. Ele disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus ela vai nos livrar de errar, de pecar contra Deus, de fazer coisas que desagrade o coração de Deus. A palavra de Deus ela é escudo e ela vai nos livrar de andarmos em desacordo daquilo que Deus quer que eu e você ande. A palavra de Deus ela vai nos sinalizar para que a gente não tome um caminho errado e a gente se separe de Deus por conta das nossas atitudes erradas e de nossos comportamentos. Por isso eu chamo sua atenção e quero que você medite sobre esse assunto para que você não seja encontrado, em desaprovação por Deus, mas que você seja encontrado em fé e possa agradar a Deus com as tuas atitudes e com o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre desse mal e que te dê sabedoria para que você possa viver dias de alegria e de paz sobre essa terra, no nome de Jesus.